Olá, boa tarde, quinto ano da Escola Municipal Joci Barbosa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História, hoje dia 4/8/2021. Então, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a cultura e a religião. Então, vocês abram o livro didático de vocês na página 35 e vamos fazer o estudo da página. No final, vocês vão responder a perguntinha que existe lá no finalzinho da página. Diz assim: as duas religiões com o maior número de adeptos na atualidade surgiram do judaísmo. Quais foram essas duas religiões? Foram o cristianismo e o islamismo. Atualmente, há mais de 2 bilhões de cristãos e mais de 1 bilhão de muçulmanos, espalhados por todos os continentes. As duas religiões cultuam a mesma divindade, conhecida como Deus pelos cristãos e como Alá pelos muçulmanos, e estimulam as boas ações e cuidado com o próximo. Além disso, ambas possuem livros sagrados que servem de base para a prática da religião, para a prática religiosa. Então, o cristianismo está baseado nos ensinamentos da Bíblia e o islamismo no Alcorão. Para os cristãos, a figura principal é Jesus Cristo, considerado Filho de Deus, nascido no século I na Palestina. Já os islâmicos seguem os ensinamentos revelados pelo anjo Gabriel ao profeta Maomé, que nasceu no século VI na Península Arábica. Veja mais algumas características dessas religiões nos quadros abaixo. Cristianismo surgiu no século I depois de Cristo. Essa sigla DC significa depois de Cristo, na Palestina. Depois espalhou-se pela Europa, pela África e por outras regiões do mundo. Os cristãos, eles acreditam na continuação da vida após a morte e na salvação. Salvação significa evento que determina se a pessoa terá vida eterna ou se será condenada pelos seus pecados. Já o quadrinho do islamismo diz o seguinte, primeiro pontinho: surgiu no século VI depois de Cristo, na região da Península Arábica. Segundo pontinho: espalhou-se pelo norte da África e pela Europa. E por último, os seguidores do islamismo também são conhecidos por muçulmanos. Agora vem a perguntinha, que vocês vão ler o texto, vão observar, vão pesquisar para poder responder essa pergunta. Diz assim: cite algumas semelhanças e diferenças entre o cristianismo e o islamismo. Ou seja, vocês vão colocar as diferenças e as semelhanças entre as duas religiões, o cristianismo e o islamismo. Então, ao final, quando vocês responderem a perguntinha, vocês podem estar tirando uma foto e enviando no PV do professor, certo? Então, caprichem e boa atividade.